Fala aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje eu ia trocar uma ideia sobre o CACR, o fundo High Yield aí da Cartesia. Tem tempo que a gente não fala dele, então vamos dar uma olhada, ver como é que ele tá e tal. Ele tá meio aqui do canal. A gente conversa um pouquinho sobre ele. Vocês sabem, né, que questão de high yield e tudo, eu ando fugindo bastante desse tipo de investimento, que para mim o risco é muito alto no momento que a gente está vivendo, não tá valendo a pena, né? Esse aqui, pelo menos, né, dentre os high yields que a gente tem, ele pelo menos está mantendo um pagamento aceitável, né? Tipo, você pega aí, tipo, o Urquinha, né, que antigamente era Urcão, agora é Urquinha. Paga uns 5, velho. Uma piada, né? Esse aqui não, esse aqui pelo menos ele mantém um spread interessante sobre os outros fundos, né? Tá pagando aí próximo de 40, então já tá fazendo um pouco mais de sentido. Você pegar um fundo, por exemplo, eu adoro comparar, que é um dos mais high grades que a gente tem, um, um HGCR, e compara com esse fundo, beleza, né? Um spread de praticamente 0,4 no mês, né? Você pega os middle risks, mesma coisa. Então, tá legal. Agora, você pega, por exemplo, Urca, Habitat, dentre outros aí, não vale a pena não. Então, será esse aqui um dos únicos railds? Claro, tem outros railds aí também que a gente tem, que são railds de nome, né? Os da Quiné, mas os da Quiné são railds só de nome, né? Na prática eles não são tão puxados igual esse aqui, não. Mas enfim, é... ele segue ganhando cotistas, né? Devagarinho e tudo. A liquidez dele é boa, era um dos problemas desse fundo. No passado era a liquidez, agora a liquidez está mais interessante. Durante o mês, tiveram várias amortizações, é normal, todos os CRIs, né, tem essa mecânica, né, os que não têm carência, mas a maioria normal, o mundo normal é dessa pegada. Aí ele comenta também que todas as obras financiadas tiveram boa evolução, né, o fundo pagou 1,37, então, como eu falei, né, um dos poucos high yields ainda que conseguem entregar um pagamento de dividendo interessante. O fundo, cara, pensar que esse fundo já teve, se não me engano, foi 10 milhões de inflação acruada, 10 milhões de reais ou 5 milhões, não lembro. Enfim, tinha muita inflação acruada, hoje se reduziu a 24 centavos. O fundo cresceu muito, né? Acabou diluindo essa, essa reserva, né? Que o histórico de rendimentos dele, a gente fica de olho, nossa, já passou, ano passado pagou 1,61 e tal, então assim, ele tem um, um rendimento interessante para nesse universo de raio. Já nesse mês gerou em 66, pagou 37, fez umas reservas, no passado também. A gente vê a questão da evolução da inflação acruada, que lá já foi 7 milhões de reais. Hoje já estamos num patamar extremamente baixo, né, de 900 mil. Ele foi consumindo normal, a inflação ficou mais fraca, ele foi consumindo esse valor, parou de aumentar o saldo acruado, né? O que foi amortizado foi maior do que foi acruado e foi caindo. Aí eles explicam como é que é esse trabalho e tal, que o número de cotistas, né, que vem crescendo depois da oferta e tudo. Esse fundo, galera, teve uma última oferta dele que foi aí abaixo do VP e tudo, deu o que falar, né? Foi todo o motivo de eu ter parado de gravar sobre ele, porque pra mim, cara, fundo de papel fazendo emissão abaixo do VP não dá, é uma instituição de valor, né? Que é realizado, então é foda, né? O fundo tem que estar fazendo um trabalho muito bom para compensar o emissão abaixo do VP. Você falar assim, é uma merda, mas eu ainda vou continuar no fundo porque faz um bom trabalho, né? Então, assim, nesse caso aqui, que era um fundo, de certa forma, novo, um fundo que não tinha muito histórico, um fundo que tem um risco agregado muito alto, acaba com a emissão abaixo do VP, fica sendo inaceitável para ele, porque junto esse tanto de coisa, o Godinho vai falar assim, pô, mas vale a pena ou não vale a pena? Enfim, isso é muito de cada um, na minha visão, né? Não valeria a pena. E olha que eu já fui cotista desse fundo, mas fui lá atrás. Né? Peguei esse, pra eu comprei esse fundo a menos de 100 reais uma época. Então aí eu saí, quando eu saí com o movimento que eu fiz, assim que o governo atual ganhou as eleições, eu saí de todos os raio que eu tinha, tudo que tinha um risco mais elevado eu saí fora, para me proteger, bundinha na parede. E aí até então não penso em voltar, não tenho nem planos de voltar para nenhum fundo com essa pegada de risco mais elevada aí, dado o cenário que a gente está vivendo. Né? Aqui a DRE deles, já viu, né, que gerou bem mais do que foi distribuído. O fundo fez uma boa reserva aí no mês. A gente consegue ver. Tem duas DREs, né? Duas. Não sei porque eles não usam só uma, mas enfim. Tem duas aqui.
E o fundo, ele teve aqui ó, uma quebra de resultado mais fácil de ver lá. Juros 86 centavos, amortização 30, renda fixa 5, taxa de distribuição. O que é isso, galera? Quando você vai estruturar a CRI, da mesma forma que um IPO de um fundo imobiliário tem taxa, um CRI também tem taxas. Essas taxas variam aí. Já teve taxa próximo de 8% e tal. Enfim, é bem alto, a depender da operação. Tem taxas caras, né? Bem caras, bem mais caro do que a gente está acostumado no mercado de fundo imobiliário. Mas é mais ou menos a mesma coisa, assim, tipo, operação boa 2% tranquila, high grade 2%, operação mais puxada, mais alto assim, que eu já tive conhecimento foi 8%. Então, assim, essa taxa, quem ganha é quem está estruturando o CRI. E aí, no caso aqui, tem né, dessa gestora, e tem algumas outras que fazem isso também, que é legal. Eles pegam esse dinheiro e revertem para o fundo como rendimento. Né? É até um ponto interessante, galera, que na minha visão, eles poderiam pegar esse dinheiro e usar para pagar os custos da oferta, né? Em vez de transformar em resultado. Claro, eles querem transformar em resultado para o fundo pagar melhor e tal, não sei o quê. Mas se você pensar que uma oferta de um fundo imobiliário custa aí próxima de uns 3%, então se você imagina, você tem um pipeline de 100 milhões de reais, você vai emitir 100 milhões. Esse pipeline você vai ter um custo, se você estruturar ele inteiro, vai ter um custo aí de, sei lá, vou botar 4%. Por que não usar esse valor todo para bancar a oferta? Né? O cotista gosta disso, é um dos pontos interessantes que eu vejo aí. É um alinhamento de interesses interessante e possibilita o fundo, num caso de um mercado um pouco mais apertado, se ele faz uma oferta no VP sem taxa e a taxa sendo paga por fora, isso possibilita que às vezes uma emissão que não sairia consiga sair do papel. Né? Enfim, fundo hoje com próximo de 7% em caixa, ele era muito focado em residencial, aí ele diversificou um pouquinho, shopping center, residencial comercial, remuneração puxada, né? IPCA mais 12,76, CDI mais 7, é bem puxado. Um ponto desse fundo tem que ficar ligado é a concentração. Aqui ele não bota o nome das operações certinho, mas se você pegar aqui por VGV, tudo que tem os mesmos valores são as mesmas operações. Então aqui, ó, 43 é uma operação só. Isso também foi uma coisa que me fez sair desse fundo no passado, porque quando a questão de eleição e tudo mais, mas eu olhei e falei, cara, esse fundo tem muita concentração. E agora que ele fez a emissão, melhorou muito, né? Melhorou muito. Mas antes era bem mais puxado. E aí você tem que tomar cuidado, porque high yield concentrado é um perigo, porque se der merda, você já perde muito. Então o high yield, o melhor amigo do fundo high yield é ele ser extremamente diversificado. Aqui as operações, cada uma delas, então a gente tem aqui, né, a operação com obra concluída, que é ótimo, diminui o risco dela. As vendas estão, cadê? 94% vendido, legal. Aqui obra concluída, obra também concluída. Né, esse é o shopping totalmente ocupado. Aqui a obra 40%. Ainda tem o risco de obra, né? O risco de vendas está presente, porque é só 40% de conclusão de obra, 23% vendido. Então esse são riscos, né? Aqui outro, nem foi vendido nada, é lançamento futuro ainda. Então, galera, quando vocês forem analisar uma operação, você tem que olhar isso, obra e venda, né? Como é que tá evoluindo essas obras, essas vendas? Ah, tá caminhando bem, não tá caminhando bem e tal, porque esses são os maiores riscos estão nessa parte, né? Claro que tem outros riscos também, mas a parte da obra e venda é complicado. Principalmente a obra, cara. O risco de obra é um risco que tem que tomar bastante cuidado, porque se a operação vai pro buraco e a obra tá 40% concluída e deu ruim, né? Qual é a sua garantia? Geralmente é um empreendimento, né? Claro, você vai ter outras garantias, tá? Mas, enfim, é uma obra inacabada que você ainda precisa injetar dinheiro para finalizar, ou tentar vender ela no estado que se encontra para alguém pegar e tal, e puta, é um risco grande esse de obra, né? Fora a questão de risco, chegar no meio o engenheiro mudou uma vírgula de lugar e no meio do caminho dá uma merda, também é um dos riscos, então tem que ficar sempre de olho nisso aí. Então aqui mais uma obra, bastante prédio, né, residencial. A obra nem iniciou ainda, faz lançamento e tal, então olha o risco dessa operação. Né? IPCA mais 12,7. Então, assim, várias operações aqui, o fundo é puxado, aqui tem um glossáriozinho, você consegue ver tudo. O fundo tira porrada e bomba, galera.
né? Isso aqui não é fundo para você ter uma carteira pequena e falar, vou ter 10% do meu dinheiro nesse fundo. Não, não é para isso. Pelo amor de Deus. Diversifique. Porque está sujeito a problemas. Né? Não vai dar problema porque o fundo é ruim, vai dar problema porque é high yield. High yield é high yield. Né? Pode estar mais sujeito a problemas do que um high grade, né, por exemplo. Então tem que ter uma diversificação de risco um pouco melhor para você não tomar susto de graça. Claro, a gente segue de olho, segue acompanhando. O fundo está tendo um nível de pagamento interessante se a gente comparar com, principalmente os outros raios. Os outros raios perto disso aqui estão tomando assim uma traulitada. Esse aqui ele é o último sobrevivente aí desses raios mais puxados, que pelo menos ainda entrega um rendimento interessante, né? E a gente fica de olho para ver se ele vai conseguir manter esse patamar de renda. Deixa eu até pegar aqui que a gente nem conversou disso, galera. Peraí. Aqui, ó, só vou mostrar para vocês o negócio. Tá vendo aqui no mês? Ficou faltando, galera, esqueci. Tá vendo aqui no mês que mercado secundário teve bastante? Isso aqui é venda e compra de CRIs. Lá, 43 centavos. Por que ele fez isso? Para destravar a inflação monetária acruada. Se você vier aqui no gráfico, tinha 2 milhões, caiu para 1 milhão. Ele destravou 1 milhão de reais dessa correção, fazendo esses giros. Então, ficar esperto, que isso aqui é tudo receita não recorrente. No acumulado do primeiro semestre, ó, estamos falando de 3 milhões e 800. Então, no fundo que teve uma receita no patamar de 19 milhões, isso vai dar... deixa eu calcular aqui pra gente. 20% da receita. Então, ficar ligado nisso aí para não cair do cavalo, né? Uma hora esse giro, ele para, ele perde força. Todo giro, cara, de qualquer fundo, não dura ad eterno. Então, quando parar, pode ser que a renda caia um pouquinho, né? E aí é bom ficar ligado para você não criar uma expectativa. Ah, nossa, o fundo maravilhoso e tal. E aí, se ele perder 20% da receita, para onde é que vai esse pagamento dele? Vai para próximo de 1,10, 1,20. Então, tome cuidado com isso aí, para não tomar um susto. Mas pelo menos hoje atualmente, é o fundo high yield que melhor paga. Beleza? Então valeu, até a próxima. Fui.